Olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e então hoje vamos debater um tema sobre o qual eu tenho tido alguma noção, que se tem falado de certa forma em alguns locais na internet, acima de tudo locais estrangeiros, não portugueses, a falar sobre, digamos assim, uma ideia que é um bocadinho generalizada, mas que é generalizada de forma incorreta. E então estamos a falar sobre a ligação que Portugal tem com a escravatura. Portugal, enquanto país, enquanto nação, infelizmente tem alguma ligação com o tema da escravatura. Não podemos fugir a isso. No entanto, a população de Portugal, os portugueses, as pessoas que vivem em Portugal, que nascem e vivem em Portugal, não têm, na maioria dos casos, absolutamente nada a ver com esse tema. Ou seja, 85% da população ou mais, ou 90% até, não tem absolutamente nada a ver, nem tem nenhuma ligação com escravatura nenhuma, nem com assunto nenhum relacionado com essa prática. O que acontece é que, efetivamente, durante a época das descobertas, Portugal esteve relacionado com essa prática de ir a outros países, recolher recursos, recolher pessoas. Quando falamos de recursos materiais, diamantes, petróleo, especiarias, etc. E recolher efetivamente pessoas, escravizar pessoas e transportá-las de um lado para o outro. Portugal nunca foi um porto de esclavagistas. Nunca foi um porto, ou seja, em Portugal não há portos que sejam relacionados com a prática de comércio de escravos. O comércio de escravos era feito fora do território nacional de Portugal. Obviamente que Portugal conquistou supostamente alguns locais em que ainda hoje há muita gente que fala nisso como ex-colónias, mas Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Goa, Macau, esse tipo de locais, para algumas pessoas completamente desequilibradas da cabeça, ainda são considerados como ex-colónias, mas para uma pessoa sã de cabeça, isso não existe. Ou seja, os territórios estavam lá, continuam lá e Portugal continua a ser aquilo que é. Um território pequenino, um país pequenino e ainda bem que é pequenino. Essa prática não pode ser imputada, não pode ser atribuída, não podem dizer a mim, Hugo Pinto da Casa de São Lázaro, que eu sou descendente de esclavagistas, porque dentro da minha família não temos qualquer ligação a esse assunto. Nunca vivemos de diamantes, nunca vivemos de petróleo, nunca tivemos prática nenhuma na minha linhagem de família para trás, nos meus ancestrais, nenhuma que eu tenha conhecimento de algum negócio relacionado com isso. No entanto, Portugal teve. Ok? Mas vamos saber quem teve. Quem? Vamos chamar os bois pelos nomes, como se diz aqui em Portugal. Vamos dizer quem, apontar o dedo. Quem foi? Foi, na altura dos descobrimentos, uma determinada franja da população, que eram os nobres, que eram quem tinha poder económico, porque um pobre não se vai meter numa caravela para ir descobrir seja o que for para o Brasil. Não vai, porque não tem dinheiro. Okay? Nem para comer tem, quanto mais para se meter numa caravela e fazer uma viagem dessas. Portanto, quem fez este tipo de iniciativas, quem fez este tipo de coisas, foi gente rica. Foi nobreza. Hoje em dia, e essas pessoas estão claramente identificadas, há famílias ainda hoje, em 2019, em Portugal, a viver de diamantes de Angola e a viver de petróleo de Angola. Essas pessoas que são políticos ainda hoje estão identificados, mas vêm já da linhagem. Já vêm de trás. Ok? Esses é que são os descendentes. Portanto, sendo assim, honestamente sincero, 10, 15%, eventualmente, que vivam, que tenham pertencido a esse tipo de linhagem, esse grupo de pessoas, que tenham praticado esse tipo de práticas. Isso é uma coisa. Agora, não confundam, por favor, Portugal, os portugueses, a população, 90% da população, com esse tipo de práticas. Porque 90% dos portugueses não têm absolutamente nada a ver com escravos, nem com movimentos esclavagistas, nem com movimentos de, hoje em dia, se chama extrema-direita. Não temos nada a ver com isso. Ok? Mas,
essa ideia de que Portugal ou os portugueses tiveram algum proveito disso, não. 90% dos portugueses não tiveram absolutamente proveito nenhum. Ok? O que é que isto quer dizer? 90% dos portugueses, nos quais eu me incluo, não só não pertenceram a esse movimento esclavagista, não só não andaram a evangelizar ninguém em nome da Igreja Católica, mas, muito pelo contrário, depois tiveram na sua vida pessoal, no seu ambiente social, que, digamos assim, lidar com este tipo de situações. Ou seja, porque existe muito africano em Portugal, existe muito brasileiro em Portugal. É verdade. E ainda bem que existem, ainda bem que cá estão. Deus vos abençoe, deixem-se estar aqui. Se vierem por bem, deixem-se estar cá todos e venham mais. Não tem problema nenhum. Eu não sou absolutamente racista porque não existe racismo. Ou melhor, existe um movimento racista, mas não existe racismo. O racismo em si não é uma coisa que seja real, porque não existe raça. Só existe uma raça, raça humana. Existe depois várias nacionalidades, mas não existe raças. Não há pretos, nem brancos, nem amarelos. Não, há nacionalidades e etnias. O racismo não existe. Há depois, dentro da cabeça de algumas pessoas desequilibradas, infelizmente. Mas, como eu estava a dizer, depois pessoas como eu, 90% das pessoas portuguesas, lidaram porque tiveram amigos africanos, tiveram amigos brasileiros, tiveram amigos indianos, tiveram amigos chineses. Tenho imensos amigos de várias nacionalidades, de várias etnias, e a nível social, quem depois lidou com essa situação fui eu. Fomos nós, os portugueses, que não tivemos absolutamente nada a ver com quem foi para a Índia, com quem foi para o Brasil, com quem foi para Goa ou para Macau. Não tem nada a ver com isso. Entende? Eu, Hugo Pinto, da Casa de São Lázaro, não tenho nada a ver com isso. E Portugal não tem absolutamente nada a ver com isso. Foi uma franja da sociedade, foi um grupo muito restrito, muito limitado de pessoas que teve essas práticas e que deu, infelizmente, uma fama terrível ao povo português. Portanto, eu gostava de esclarecer isto, ok? Para além de esclarecer isto em português, eu vou agora tentar esclarecer isto em espanhol e em inglês. Começar pelo inglês, que é porque tenho visto este tipo de comentários em vários fóruns, em várias páginas, e isto entristece-me um bocadinho, porque eu, como português, embora eu não me sinta propriamente português, mas enquanto nascido em Portugal e pertencendo a 90% desta população que não teve nada a ver com isto, sinto-me um bocadinho melindrado, porque estou a levar fama de uma coisa que eu nunca pratiquei. So, welcome to Casa de São Lázaro, House of San Lázaro, and we are here today talking about a theme that is slavery. I've been seeing in a lot of forums, a lot of pages in Facebook and internet that there is an idea about Portugal that is being spread, that Portugal is a country of slavery. And that's not true. Okay? In the discovery times, we call it descobrimentos, it really was a movement of a piece of the society, of the Portuguese society, that went to other countries to explore the countries, to explore the people, to explore the resources. But that kind of people that went and do that was a very, very small group of people. In 100% of population, it was maybe 10% of the population. What I mean by this is that only the rich people went to foreign countries to explore the resources and to enslave the people that were native from those countries. Not me. I have nothing to do with that. And Portugal as a country is one thing, and the Portuguese population is another. So I and my family and my ancestors
have nothing to do, has 90% of the Portuguese population have nothing to do with slavery. Okay? Slavery was a practice from rich people. Was a practice that back in the old times was practiced by the nobility. Today, there is no nobility in Portugal. So today, the new age slavery is practiced by politicians. Okay? But we have nothing to do with that. We, the population. Okay? This is an idea that I want to fight. I want to correct in some people's minds, because Portuguese have nothing to do with slavery. There was the rich people, and today the politicians. 10% of our population. Okay? 10%. Not 90. Not 100. Okay? We have nothing to do with those kind of practices. But we've been putting up with this shit for all our lives. And sometimes we are even called racist when there is no such thing as racist. There's only one race, human race. Okay? It doesn't matter if you're black. It doesn't matter if you're white, if you're yellow, if you're green, if you're purple. Who gives a shit? Okay? Nobody. The color of your skin doesn't represent you. You are not the color of your skin. You are a human being. As am I. Okay? So please respect me as a human being as I respect you. And please don't call Portugal and slavery the same thing, because it's not. Slavery, it's a practice of rich people. And if you come today, 2019, to Portugal, you can identify those people, because they still live from blood diamonds. They still live from petrol from Angola. Okay? These people are identified. You can put your finger in their faces because they exist. Not me. I have no blood diamonds. I have no petrol. I have nothing. Nothing, absolutely nothing to do with slavery, with racism. I have nothing to do with that. And 90% of the people from Portugal who are born and raised in Portugal have nothing, absolutely nothing to do with slavery and with those behaviors. So please, come here, live with us, eat with us, drink with us, and understand us as we are, not from a practice from 10% of one special kind of the population that is not what represents Portugal and our people. Okay? Thank you. Ahora vamos a hablar en español. Okay? Today it's really hot. Está muy caliente aquí. Está mucho calor. Entonces vamos a intentar explicar esto en español. Tengo visto mucho en muchos foros de internet, en muchas páginas de Facebook, la idea de que Portugal es un país muy ligado a la esclavatura. Esto no es verdad. Perdonen, pero esto no es verdad. La esclavatura es algo practicado por un tipo de población que era muy rica y quería ser más rica ainda. Entonces, lo que pasa es que las personas ricas de Portugal, en los descubrimientos, 1500, 1600, 1700, 1800, por ahí fuera, esta persona
se juntaran todas y quisieran ser mucho más ricas do que la eran. Entonces, estas personas eran 10% de la población. Los otros 90, que somos nosotros, mi familia y mis ancestrales y toda mi linaje de familia, no tenemos nada, absolutamente nada que ver con la esclavatura, con las personas que vivieran de diamantes de sangre, de petróleo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y esto es una idea que infelizmente es muy generalizada para toda la gente, en que es una asociación que se hace entre Portugal y la esclavatura. No. Las personas que vivieran de diamante de sangre, que vivieran de petróleo de Angola, las personas que fueran a Brasil a explotar los indios y evangelizarlo en nombre de la Iglesia Católica, no tienen nada que ver con los otros 90% de la población que no son esclavagistas y que no tienen nada que ver con este tipo de comportamiento. Hay personas que muchas veces asocian incluso los portugueses con racismo, cuando racismo no existe. La única cosa que existe es la raza humana. Todas las personas tienen una nacionalidad y una etnia, pero no tienen una raza, porque hay solamente una raza en Portugal y en el mundo entero, que es la raza humana. Ok, perdone por un poquito de calentamiento por mi parte, pero esta es la verdad. Nosotros, que somos nacidos y criados aquí en Portugal, que somos 90% de la población, no tenemos nada, absolutamente nada que ver con la esclavatura practicada por los 10% de los ricos y de algunos religiosos. Hoy, 2019, hay mucha gente hay mucha gente aún que vive de diamante de sangre, que vive de petróleo de Angola. Pero esta persona, ustedes les pueden poner los dedos en la cara, pero no a mí, no a 90% de la población portuguesa, que no tiene nada que ver con esta práctica. Entonces, por favor, esto les quería pedir de corazón. No asocien a nosotros que vivimos en Portugal a la esclavatura y a las malas prácticas de solamente 10% de la población. Porque los otros 90%, que soy yo y todos los otros, no tenemos nada que ver con esto. ¿Ok? No tenemos nada, absolutamente nada que ver. ¿Ok? Muchísimas gracias por ver nuestro video. Por favor, lo compartillen en vuestras redes sociales. Thank you so much for seeing our video. Please share, please make our likes, and please share on your social media. E a todos, muito obrigado por verem este vídeo. Perdoem se calhar um bocadinho de... Isto corta-me um bocadinho o ar, sabem? Isto faz-me um bocadinho de confusão. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por fazerem parte do nosso canal, obrigado pelos vossos vídeos, partilhem, façam like, partilhem nas redes sociais, partilhem em todo lado e por favor façam chegar esta mensagem. Portugal não tem nada a ver com escravatura, Portugal não tem nada a ver com racismo, isto é uma prática de um pequeno grupo de pessoas, mas que depois os outros 90% não têm nada a ver com isso. Ok? Obrigado e axé.